Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas leituras do mês de outubro. Durante a maior parte de outubro, eu ainda estava tomada por aquela ressaca literária que eu falei aqui 1 milhão de vezes no canal, mas nos últimos 10 dias, sem brincadeira que foram nesses 10 dias mesmo, eu consegui dar aquele gás e acabei lendo 8 livros em outubro. Pra não falar que eu li os 8 livros nos últimos 10 dias, eu li 1 livro e meio, mais ou menos, nos 20 primeiros dias de outubro e outros 6 inteiros, e terminei aquele que eu tava lendo nos 20 dias primeiros nos últimos 10 dias. O primeiro livro que eu li, que inclusive eu terminei no dia do meu aniversário, que foi dia 15, foi O Caso dos 10 Negrinhos, da Agatha Christie, considerado um dos melhores livros da autora. Aqui a gente tem a história de 10 pessoas que aparentemente são completamente diferentes entre si e que são convidadas misteriosamente a se hospedar numa ilha. Quando elas chegam lá, elas descobrem que existe algo em comum entre elas. Todas elas são acusadas de terem tido participação em algum crime que levou à morte de uma pessoa. E aí, enquanto eles estão lá, sem saber quem foi que realmente os convidou, mortes começam a acontecer e cada uma dessas pessoas que estão lá, então, vão sendo pouco a pouco assassinadas e deixando aquele clima de tensão de quem está por trás de tudo que está acontecendo na ilha. Esse livro acaba sendo bem diferente dos livros da Agatha Christie, porque aqui a gente não tem nenhum investigador central, a gente não tem o Poirot, não tem a Miss Marple. Além disso, esse clima de tensão, de suspense que permanece durante toda a narrativa faz com que ela seja mais ágil e dá uma cara de mais daqueles filmes de suspense que a gente tem na atualidade. Eu acho que ele é um livro mais atual nesse sentido, pro suspense que a gente tá acostumado nos dias de hoje. Inclusive, esse clima aqui desse livro me lembrou em muito o Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que eu não sei aí quem foi que assistiu, mas que também envolve uma ida pra uma ilha em que coisas começam a acontecer, enfim. Acabei gostando bastante da leitura e não consegui descobrir quem estava por trás dos acontecimentos. Outros 2 thrillers policiais que eu li, que eu vou falar deles em conjunto porque tem vídeo resenha dos 2 aqui no canal e eles estão conectados, né, em uma série. São os livros Anjos, do Hudson Silva, O Segredo de Judith, que é o primeiro livro, e A Facção Iconoclasta, que é o segundo. Aqui no Segredo de Judith, a gente tem um caso em que vai transcorrer em uma cidadezinha pequenininha, uma catequista foi morta, e a gente tem um detetive que vem da cidade para investigar esse caso junto do policial dali, que é um policial completamente rabugento. Já nesse livro aqui, a gente tem um caso de maiores proporções e que é uma investigação com relação a um grupo que tem destruído imagens religiosas em igrejas, está causando então ataques, e o detetive que está investigando aqui é o mesmo que vem investigar aqui, que inclusive ele vem investigar esse caso porque de alguma maneira esse caso está relacionado com esse grupo que está atacando as figuras religiosas. Os 2 livros eles acabam tendo ritmos bastante diferentes. Esse aqui ele é narrado em primeira pessoa e ele segue esse estilo de livros, estilo Agatha Christie mesmo, então em que a gente vai tendo os fatos sendo dados por meio de inquéritos, e enquanto, né, os investigadores estão colhendo todos os inquéritos, as pistas são dadas ali, e aí no final a gente tem a revelação de tudo. Já aqui a gente não tem esse formato, a gente tem uma narrativa em terceira pessoa, tem diversos episódios acontecendo a todo momento, então é uma narrativa muito mais permeada por ação, por agilidade, e acaba tendo uma estrutura então mais complexa por conta disso tudo. E aí o que os 2 livros têm em comum então é uma crítica a figuras religiosas em posições de poder, então são livros policiais, mas que também vão abordar muitas questões religiosas e fazer então críticas a essas figuras, como eu mencionei. O meio livro daquele 1 livro e meio que eu li nos 20 primeiros dias de outubro, na verdade era um livro que eu tava lendo desde o final de setembro, e por estar de ressaca, por estar desanimada, eu não tava conseguindo prosseguir na leitura, por um problema meu, não do livro, porque eu amei a leitura. Foi o Não Me Esqueças, da Babi Assett. Aqui esse livro é uma releitura de A Bela e a Fera. No caso, a protagonista passou por uma decepção amorosa muito grande, desde então ela não quer saber de novos pretendentes, ela só tá interessada em aprofundar os conhecimentos dela sobre a cultura celta, que é algo que a fascina por completo. E aí quando ela consegue então convencer os pais dela a deixar ela ir pra Escócia e poder pesquisar mais, acontece ali um imprevisto e ela se vê presa em um castelo que é chefiado pelo líder de um clã escocês e que vive recluso ali. O livro é daqueles que te faz suspirar, tanto pelo cenário, que acaba sendo completamente envolvente, quanto pela própria narrativa da Babi Assett, que é muito romântica. O romance que é desenvolvido aqui é extremamente intenso e apaixonante
apaixonante, é daqueles que te faz torcer pelas personagens, que te faz chorar por aquilo que elas passam, que te faz sorrir com tudo que acontece. E o que é mais incrível é que a Babi Assat conseguiu trazer esses ares, né, de A Bela e a Fera da releitura, sem fazer com que a história perca o próprio tom. Então ela não se prende à história da Bela e a Fera, ela cria a sua própria história, não foge daqueles romances de época vitorianos, então tem bem aquela cara desses romances de épocas que a gente tá acostumado e que a gente gosta. Ela soube adaptar muito bem esses contextos. Também achei sensacional o foco que ela dá à cultura celta, como ela trata isso com paixão, com respeito e faz com que a gente se interesse e se encante por tudo aquilo que a gente tá lendo. Outra leitura que eu amei, que também tem vídeo resenha aqui no canal, é o Tem Alguém Aí, da Marian Keyes, que é o quarto livro da série das Irmãs Walsh. Você não precisa ler todos os livros se você não quiser, você pode ler os livros separadamente porque eles trazem histórias independentes, cada um de uma personagem. Porém, se você tem interesse em ler os 5 livros da série, leia em ordem porque eles podem trazer spoilers dos livros anteriores. De qualquer maneira, aqui a gente tem a história da Ana, que nos primeiros livros da série é aquela que é dada como a irmã meio riponga, a irmã good vibes. Aqui a gente já tem uma Ana amadurecida, que tá com seus inícios de 30 anos, e ela passou por uma situação que a gente não sabe ainda o que é no começo do livro, a gente só sabe que ela está fisicamente machucada e aparentemente também emocionalmente. Tudo que ela mais quer é voltar para Nova York, retomar a vida dela lá, fazer com que a vida dela prossiga. Porém, quando ela retorna, ela vê que as coisas não são como ela esperava e ela é obrigada a encarar todos esses fantasmas da vida dela que ela estava tentando deixar para trás. Uma leitura que me fez gargalhar em diversos momentos, foi um dos livros mais divertidos e envolventes da Marian Keyes que eu já li. Ao mesmo tempo, ele também me deixou aos prantos em inúmeras passagens, porque aquilo pelo que a Ana passou é algo muito forte, que mexe demais com a gente, e aí é impossível você não se sentir então ligado a ela, você não sofrer junto dela e você não torcer para que ela seja capaz de superar tudo aquilo que aconteceu. Fechando a trilogia Os Números do Amor, mais uma leitura que eu realizei então em outubro foi 11 Leis a Cumprir na Hora de Seduzir, da Sarah McLean. Aqui a gente tem a história da Juliana, que é a meia-irmã, então, dos protagonistas dos 2 primeiros livros. Ela é uma italiana completamente mal vista ali na sociedade britânica, tanto porque ela não consegue ter os modos, né, ali da aristocracia, quanto por causa da própria mãe dela, né, que abandonou os irmãos mais dela para casar com o pai da Juliana, que é um simples comerciante. Então a Juliana acaba sendo um escândalo ambulante. Por onde ela passa, ela gera fofoca e mesmo que ela não queira, ela acaba atraindo atenção para ela. Tanto ela atrai atenção que ela também atrai a atenção de um duque, que é daqueles que faz de tudo para manter a moral dele completamente impecável, e ela vai propor um desafio para ele, vai propor que se ele é capaz de realmente viver sem paixão na vida dele, ou se ele em algum momento vai acabar se rendendo a essa paixão. E é a partir daí que a história se desenvolve. O que eu achei incrível nesse livro é que aqui a gente vai ter o mocinho preocupado com a própria moral, e não necessariamente a mocinha. Não que a Juliana não esteja nem aí pra isso, ela se importa, só que ela tem tanta paixão na vida dela, ela é uma pessoa tão viva que ela não é capaz de colocar isso de lado. As personagens então são bastante cativantes, os diálogos entre elas são muito gostosos, são diálogos divertidos que dão uma leveza maior pro livro, que ainda assim trazem toda essa paixão e intensidade que é a própria, né, da Juliana e do romance que nasce entre os personagens. Enfim, embora não tenha sido meu favorito da série, meu favorito continua sendo o primeiro livro, foi uma maneira bem gostosa de fechar essa trilogia. Outro livro da Agatha Christie que eu li, que também é considerado um dos melhores e que também acaba sendo diferente da maioria dos livros dela, é o A Casa Torta. Aqui a gente vai ter uma história então que vai se desenvolver em meio a uma família. O chefe dessa família, que é um milionário, um senhor idoso, ele acaba morrendo, e aí a neta dele vai pedir ajuda então pro pretendente dela. O pai desse pretendente é detetive, pra tentar descobrir quem foi que estava por trás. E como muitas pessoas moram nessa mesma casa, todos os familiares ali acabam sendo suspeitos de terem envenenado. O primeiro ponto, né, que faz com que o livro seja diferente, que diferentemente de muitos livros da Agatha Christie, aqui nenhum dos suspeitos tem como motivação a herança. Também a gente não vai ter, né, um detetive oficial investigando aqui o caso, a gente tem esse narrador que é apaixonado pela neta do chefe de família. Dos livros da Agatha Christie que eu já li, esse aqui foi o que pra mim fluiu de maneira melhor. Eu achei o livro muito envolvente, ele tem assim uma agilidade que eu senti que foi muito maior do que nos outros livros dela. Porém, embora eu tenha achado o livro muito bom como um todo, eu acabei não ficando com aquele arrebatamento final, porque eu achei o final meio óbvio. Não que eu tenha
acertado quem foi que realmente causou tudo aquilo, porque na verdade quando a pessoa que causa aquilo aparece, eu falei, meu, não pode ser essa pessoa, porque se for essa pessoa é muito na cara, eu achei muito óbvio. Então eu não tava apostando que seria, porque a Agatha Christie sempre surpreende. Então eu fui numa outra, né, opção que pra mim seria a menos óbvia, e no final das contas a verdade era aquela que pra mim era óbvia. Então assim, eu perdi um pouco daquele uau final, que como eu falei, eu achei que foi uma escolha óbvia. Ainda assim, foi um livro muito gostoso de ser lido. E aí, minha última leitura do mês foi uma leitura deliciosa, foi Os 12 Signos de Valentina, da Rai Tavares. Aqui a gente vai ter a história da Isadora, que tá com o coração partido depois de ter terminado o namoro dela de 6 anos, porque o babaca do ex-namorado dela traiu ela com uma das melhores amigas dela. E aí ela acaba ficando obcecada pelos signos do zodíaco quando ela descobre que ela e o ex jamais dariam certo porque eles têm signos incompatíveis. E aí ela resolve fazer um projeto para a faculdade dela, que é criar o blog Os 12 Signos de Valentina, onde ela vai contar as experiências dela, então beijando cada um dos diferentes signos do zodíaco. É uma experiência antropológica, como ela diz. O livro, ele é muito divertido, ele te fisga desde o início, porque ele tem uma narrativa que é muito ágil, que é muito envolvente, ele é recheado de piada do começo ao fim, então ele acaba sendo um livro bastante engraçado. Os acontecimentos também, eles são todos muito rápidos, então desde o começo as coisas já estão acontecendo ali, não te dá tempo, né, de ficar vendo as coisas ocorrerem de maneira mais lenta, né? Não, tá tudo ali direto. Ele acaba sendo bem ariano nesse sentido, como a própria Isadora e a própria Rai Tavares. O que eu achei muito legal também é que a gente tem um amadurecimento muito grande da protagonista, então a gente vai vendo como ela vai superando tudo, como ela vai aprendendo a ser feliz por ela mesma. Apesar disso, o livro não perde o foco no romance, então o romance acaba sendo sempre do enredo. É aquele romance também fofo e suspirante, que faz com que a gente se apaixone pelos personagens e torça por eles. E o que eu achei ainda mais relevante no livro são as observações sociais que estão colocadas aqui. Então o livro discute a todo momento questões de privilégio, principalmente de classe e de gênero, e essa discussão é completamente pertinente e necessária. Então o livro, além, né, de trazer todo esse envolvimento, toda essa diversão, cumprir com esse papel de entretenimento, que também cumpre então com a função social dele. Contem pra mim o que vocês leram ao longo do mês de outubro. Eu espero que esse gás que eu dei aqui nos últimos dias de outubro permaneça por novembro e que eu consiga cumprir as minhas metas de leitura para esse mês. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir aqui embaixo para ajudar na divulgação, compartilhe o vídeo com seus amigos, chamem ele para se inscreverem aqui no canal, e se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite então para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais da Minha Vida Literária. Beijos a todos, até o próximo vídeo!